Olá, alunos. Eu sou o professor Alexandre Araújo, tenho formação acadêmica pela Faculdade Católica de Anápolis, Goiás. Sou licenciado em Filosofia. Exerci a profissão, lecionei durante 2 anos no Colégio Estadual Dr. Negreiros, hoje Colégio Militar. Alguns de vocês já me conhecem, outros não, mas, de qualquer forma, achei por bem gravar essas aulas para que nós possamos ainda ter este contato dentro do ensino da filosofia. Quando se fala em filosofia, já se vem logo à mente que matéria chata, que coisa chata, são somente coisas teóricas, e é muito enfadonho, não é prático, como, sei lá, matemática, física, química. Em parte eu concordo, porque é sim uma matéria teórica, mas devido a quê? Devido ao método da filosofia, que é o método racional. Você usa a razão para lidar com a filosofia, e somente a razão. Você não usa microscópios, você não usa telescópios, você não usa provetas, vidros, aparelhos, nada disso. Você simplesmente usa o seu intelecto, a sua razão. E, infelizmente, hoje nós estamos muito acostumados em não usar o intelecto, não usar a razão, né? Pergunta: onde surgiu a filosofia? A filosofia ela surgiu não na Grécia propriamente dita, mas nas colônias gregas, da Magna Grécia, da Jônia, por volta de 624 a.C. Então, há 2.600 anos atrás, a filosofia ela teve o seu nascimento através de um sábio chamado Tales, da cidade de Mileto. Portanto, Tales de Mileto. Ele era matemático, ele era astrônomo, ele era um estudioso, e ele foi o primeiro a se questionar o seguinte: qual é o princípio e o fim último de todas as coisas? E por causa disso, ele foi considerado o pai da filosofia. Ninguém antes havia se questionado o porquê das coisas, né? E inclusive ainda hoje as pessoas não se preocupam sobre o porquê das coisas, não se questionam a origem das coisas, a finalidade das coisas, nem sequer a origem de si próprios. Eu particularmente tenho um desejo muito grande de estar voltando ao meu passado, revendo fatos, conhecendo a raiz de cada situação na minha vida. E isso é interessante, porque quem não conhece a sua história ignora quem é. E se você ignora quem você é, você está perdido no mundo, você não sabe a sua finalidade. E não foi para isso que nós fomos feitos. O fim último, para o qual todos nós somos feitos, é a felicidade. E nós falaremos sobre isso depois. Mas afinal de contas, o que é a filosofia? Conta-se que Pitágoras, quando foi chamado de sábio por alguém, percebendo que este nome era demais para si, acabou dizendo o seguinte: eu não sou sábio, eu sou apenas um amigo da sabedoria. Aí está o significado de filosofia: amigo da sabedoria, ou amor à sabedoria. Philos, do grego, e Sofia. Philos, amigo ou amor. Sofia, sabedoria. Amor ou amizade à sabedoria. Quando falamos em significado de filosofia, nós temos dois, sempre dois. Um significado nominal, que tem a ver com a etimologia, a origem do nome, e o significado real, o que de fato a coisa é. O significado nominal de filosofia, como acabei de dizer, é amor ou amizade à sabedoria, amigo da sabedoria. E o significado real de filosofia é ciência e sabedoria. O significado real de filosofia é dizer o que algo é. É o uso do saber em proveito do homem. Conhecer é diferente de saber.
conhecer, até os animais conhecem a seu modo. Falaremos sobre isso depois. Mas conhecer, não adianta nada você ter uma carga grande de conhecimento se você não é sábio. E o que é a sabedoria? É o bom uso do conhecimento. Então, o significado real de filosofia é ciência e sabedoria. É o uso do saber em proveito do homem. E por que a filosofia é uma ciência sui generis, a seu gênero, particular, única, especial? Porque somente ela trabalha com o terceiro grau de abstração. Existem 3 graus de abstração: o físico-químico, o matemático e o metafísico. Mas o que é abstração? Abstração vem do latim abstraere, que é tirar algo da realidade e colocar à parte na mente. É abstrair. Então existem 3 graus de abstração, 3 graus de conhecimento, ou 3 modos de conhecimento. O primeiro grau, e o mais inferior, é o grau físico-químico. Costumo colocar também biológico. É onde se encaixam as ciências físicas, químicas, biológicas, as ciências experimentáveis, que para realizar os seus estudos utilizam de experimentação através da matéria. O que a física quer saber? Fenômenos físicos. A distância de um ponto até outro, a luz, o calor, as temperaturas, enfim. O que a química quer saber? Reações químicas, substâncias químicas, esse agente com aquele tal, átomos. O que a biologia quer saber? Constituição celular, constituição genética. E para isso eles usam instrumentos para avaliar, para analisar, para pesquisar. Este é o primeiro grau, o físico, químico e biológico. O segundo grau de abstração é o grau matemático. É o grau que trabalha com os aspectos quantitativos da natureza. É a matemática. Já começa a sair da pura experimentação e passar somente para o estudo da mente, com a mente. Os cálculos matemáticos, as equações, você realiza elas na mente. Você pode escrevê-las num papel ou digitá-las numa calculadora, mas elas são realizadas de fato na mente. Então este é o segundo grau de abstração. Ele é um pouco mais elevado. E o terceiro grau de abstração é o grau chamado metafísico. É onde a filosofia trabalha. E só a filosofia, não existe outra matéria ou disciplina que trabalha com o grau metafísico. Por isso que a filosofia ela é uma ciência sui generis, ou seja, particular, única, especial. A metafísica, em grego, é além da física. É para além do que é físico, da natureza. A metafísica ela trabalha com o ser mesmo das coisas e com as propriedades do ser, com a essência, com a substância, o que a coisa é de fato e qual a sua finalidade. Matéria, forma, ente, teoria do conhecimento, filosofia da linguagem, filosofia da arte, etc, etc. E o que a filosofia estuda? Ora, a química estuda aspectos químicos, fenômenos químicos, a física, fenômenos físicos, a matemática, equações. E a filosofia estuda o quê? Toda a realidade. Enquanto essas outras disciplinas estudam aquilo que lhe é próprio, respeitando o limite do seu grau de abstração, se é o primeiro grau, se é o segundo grau, a filosofia ela trabalha e ela estuda toda a realidade. A filosofia se preocupa com o homem, com o ser do homem, o que ele é. A filosofia olha para moral, quando um ato é moralmente bom ou não. A filosofia ela olha para a política. O que é política? Qual a finalidade da política? Para a sociedade, qual a finalidade da sociedade?
A filosofia ela olha para a arte, o que é o belo. A filosofia ela olha para a ontologia, para o estudo do ser. O que é o ser? O que é o ente? O que é a essência? O que é matéria? O que é substância? O que é forma? A filosofia estuda o ser enquanto ser e suas propriedades. Enfim, a filosofia ela estuda toda a realidade, tudo que abarca o homem em todas as suas dimensões. Por isso, de fato, a filosofia é uma ciência particular, diferentona, como se costuma dizer por aí. Qual é o método usado pela filosofia? O método usado pela filosofia é o método racional, como eu havia dito no princípio do vídeo. A razão, a inteligência. Visto que nós somos inteligência e vontade, a filosofia ela se vale da razão para desenvolver o seu estudo, desenvolver as suas pesquisas. O logos grego é a razão, a inteligência. Então todas as vezes que vocês escutarem ou lerem logos, inteligência, intelecto, razão, palavra, verbum em latim, tudo quer dizer a inteligência, a razão. São como que sinônimos nesse sentido. E qual é o objetivo da filosofia? Para que serve? A filosofia ela tem como único objetivo a busca da verdade pela verdade, através da contemplação. Enquanto outras ciências buscam coisas para si, vantagens para si, a filosofia ela não busca vantagem nenhuma para si. Ela se contenta em contemplar a verdade. Só isso. Ela se preenche ao conhecer a verdade, ao alcançar a verdade e transmiti-la. Todo filósofo fica extremamente satisfeito, extremamente realizado quando ele consegue atingir uma verdade e transmiti-la. E quando essa verdade é alcançada pelos demais, acontece aí então algo fantástico para quem é filósofo. É sem explicação, é muito bom, é uma sensação muito boa, é prazeroso de fato. E em quantas partes é dividida a filosofia? A filosofia ela tem várias disciplinazinhas inseridas em si. Ela é comumente dividida em 5 ou 6 partes. Ela é comumente dividida em 5, 6, 7 partes, ou áreas de estudo. Ética, estética, metafísica, lógica, teoria do conhecimento, filosofia da linguagem, política. Então são áreas que a filosofia ela abre um leque muito grande de estudos. E aí são vários filósofos com várias linhas de pensamento. Vale saber, vale lembrar que a filosofia grega atingiu seu ápice com Aristóteles, com sua metodologia racional. Depois houve uma queda na qualidade da filosofia e depois um soerguimento através da patrística e da escolástica, que são matérias estudadas no colégio no 2º ano. E teve o seu expoente, o seu ápice, com o grande Tomás de Aquino, um frade dominicano, religioso, católico, que escreveu a maior obra filosófica de que se tem notícia, a Summa Theologica. São aqueles 2 livrinhos verdes, quer dizer, eu tenho somente 2 volumes. São 9, então faltam muitos, né? Então, estou esperando, né, que alguém possa se compadecer de mim e me presentear. Mas, brincadeiras à parte, do que trata a ética? A ética trata dos atos do homem enquanto livres, né? Quando um ato é moralmente bom? Quando um ato é moralmente mau? O que de fato vem a ser ética? O que de fato vem a ser moral?
A política ela vem tratar dos assuntos relacionados ao bem comum, com os governantes e o povo. A estética ela vem tratar do belo, dos aspectos estéticos, externos das pessoas, dos objetos, da realidade. A filosofia da linguagem ela vem mostrar como é que é formada a linguagem. Será que a palavra ela reflete de fato o que algo é? A teoria do conhecimento, ou gnoseologia, ela vem mostrar como é que ocorre o processo de conhecimento nos outros seres, né? No caso dos animais, e no homem. Existe diferença do conhecimento entre um cachorro e um homem? Será que o seu cachorrinho te ama? Ou será que o seu gatinho ou o seu papagaio realmente são inteligentes? Posso dizer que uma planta tem alma? Então são aspectos tratados nessas disciplinas da filosofia, que acabam sendo aspectos bem curiosos, bem interessantes de se saber, de se aprender. E se tratando de filosofia, pensa-se logo em questionar. A mente humana ela é em si inquiridora. Ela gosta de questionar. Ela gosta de fazer perguntas, de buscar tudo. E como é que a filosofia nasce? A filosofia nasce da taumazia. O que é taumazia? O espanto. Uma vez eu fiz isso em sala de aula, eu bati a mão na mesa do aluno, o aluno quase teve um infarto. Mas é onde nasce a filosofia. Aí vai pensar, por que aquele louco bateu na minha mesa de uma vez, quase me matando do coração? É justamente isso. Quando nos deparamos com a realidade que nos causa dúvida, que nos intriga, começa o segundo passo. A primeira é o espanto, a taumazia, o susto. O segundo passo é a observação. Você passa a observar. O terceiro passo é a meditação em cima daquilo. E depois a contemplação. Depois que você chega nas conclusões, é claro. Basta ver uma criança perguntando para o seu pai ou para a sua mãe como o sol nasce e para onde o sol vai, ou como é que a borboleta voa, ou por que a gente anda, enfim. E existem vários tipos de respostas para as mais variadas perguntas. Quando alguém nos faz uma pergunta, nós somos tentados a responder no impulso, mas existem 3 formas de respondê-las. São 3 formas de dar essas respostas. Respostas míticas, respostas científicas e respostas filosóficas. O que são respostas míticas? Eram mais usadas na antiguidade, né? Como o próprio nome diz, com os mitos, mas também ainda hoje são usadas, por exemplo, com os pais, quando o seu filhinho ou sua filhinha pergunta: por que o carro se move? Aí você responde: porque uma fadinha carrega ele. Pode parecer bobeira, pode parecer infantilidade demais, porém não tem como a inteligência da criança, dependendo de sua idade, compreender que ali existe um circuito de válvulas e cabos que com a gasolina, o combustível que seja, move o motor e aí existe uma combustão e tal. Então fica inviável explicar isso para uma criança. Então você usa de uma resposta mítica, assim como era na antiguidade, especialmente na região da Grécia. Quando caía um raio, quando o tempo fechava, ou quando as colheitas não davam certo, ou quando o mar ficava bravio, a resposta era mítica. São os deuses. Os deuses estão irados. Zeus está bravo, está soltando os raios sobre nós. Não, o Poseidon está irado, o mar está agitado, né? Ou a deusa Ceres está descontente, as colheitas não foram boas esse ano. São respostas míticas.
elas não contentam a realidade, não contentam a razão. É apenas uma tentativa de explicação. Por isso que o mito ele tem essa importância, porque foi a primeira tentativa de explicar a realidade. E em seguida, vem as respostas científicas, que elas contentam em parte a razão, mas elas sempre se limitam a um fato determinado. Como é que o motor funciona? O motor funciona dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Como é que o carro funciona? Aí, qual parte do carro? As rodas, o pneu. As respostas científicas, elas contentam apenas uma parte de algo. Contentam um pouquinho a razão, mas não completamente. E as respostas filosóficas, elas querem contentar toda a realidade, explicando toda a realidade. Por exemplo, se Deus existe, e se existe, quem o criou? E ela vai tentar explicar. E por que o homem conhece? Por isso, aquele outro. Como o homem conhece? Assim, assado. E a moral? Por que se eu matar uma pessoa, eu estou agindo de forma errada? Por isso, aquele outro. A ética vai explicar. E se eu matar em legítima defesa? Eu já vou ter culpa? Não, você não vai ter culpa, por isso, aquele outro. As respostas filosóficas, elas querem dar uma explicação perfeita e completa de toda a realidade. Ela não se limita a uma ou outra coisa e nem é fantasiosa. Então, o mito, nesse aspecto, é uma interpretação fantástica da realidade. É quando queremos dar explicações para as coisas que nos circundam, para emoções, sentimentos, fenômenos da natureza, realidades. Então, o mito ele tem a sua importância porque foi a primeira tentativa de explicar a realidade. Todos os povos antigos, os persas, os chineses, os assírios, os babilônios, os egípcios, possuíam mitos, possuíam tentativas de explicar a realidade. Mas nenhum outro povo teve tanta riqueza e tanta perspicácia com os mitos do que os gregos. Por isso a filosofia teve o seu ápice na Grécia, surgiu na Grécia. Existem várias maneiras de interpretarmos os mitos, mas duas são mais importantes: a interpretação mito-realidade e a interpretação mito-fábula. A interpretação mito-realidade é uma explicação fantasiosa, mas querendo explicar uma realidade de fato. Por exemplo, os trovões, os raios, ou os terremotos, ou a falha, ou melhor dizendo, a perda das colheitas, ou a agitação do mar, as ondas altas. Como explicar isso? Os deuses. Os deuses estão bravos, merecem sacrifícios para aplacar a sua ira, mas querendo explicar a realidade. Porém, existem outros mitos ou histórias que nada tem a ver com a realidade. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Vamos colocar Chapeuzinho Vermelho. A história da carochinha, entre outras histórias. Então, de qualquer forma, o mito possui sim a sua importância. E repito, a importância do mito é que foi a primeira tentativa de explicar a realidade. Então, nós temos a tendência de querer ignorar os mitos, ignorar as histórias antigas, mas vamos fazer um filtro, vamos ser um pouco mais sensatos, saber filtrar os mitos e as histórias e captar, pegar para nós aquilo de importante de fato que ela nos quer passar. Para encerrarmos a questão do mito, vocês já devem ter ouvido falar do mito da caverna do filósofo Platão. Não é o mito da caverna de Platão, não que Platão tivesse uma caverna, mas é o mito da caverna contado por ele. Ocorre o seguinte: havia uma caverna, haviam prisioneiros voltados para o fundo da caverna. Desde a infância eles estavam ali, presos, naquela escuridão. Havia uma parede que bloqueava a passagem deles e somente uma entrada de luz.
uma luz ainda assim produzida por uma fogueira, que pessoas do lado de lá acendiam. E essas pessoas passavam constantemente com objetos sobre a cabeça, vasos, estátuas, e a sombra desses objetos, projetadas, feitas pelo fogo e projetados no fundo da caverna, era a única forma de conhecimento desses prisioneiros. Então a realidade para eles eram as sombras. Porventura, não me perguntem o porquê ou como, porque toda vez me pergunto como é que ele se soltou. Um deles se soltou. Tá achando ruim vai perguntar para Platão. Mas brincadeiras à parte, um deles porventura se soltou, deu a volta, atravessou a caverna, viu que aquelas sombras eram meras imagens de objetos. Fez o esforço de subir até a entrada da caverna e se deparou com a luz. A luz quase o cegou, porque nunca tinha visto a luz de fato, e ele começou a enxergar a realidade de fato, a realidade como ela é. Então ele voltou para ajudar os seus amigos, mesmo correndo o perigo de que eles o ignorassem ou permanecessem na ignorância de fato. Moral da história: nós temos que sair das correntes da ignorância, subir através da caverna, nos depararmos com a luz da verdade, respirar o ar puro dos princípios, que são eternos e imutáveis, e descer de forma virtuosa para a caverna para ajudar os nossos companheiros a saírem da ignorância. Essa é a missão do filósofo. Essa é a missão que todos vocês, estudantes de filosofia, devem se empenhar em cumprir. Até a próxima.